Bom, primeiro nós começamos com a parte de hidratação da pele, que é super importante a pele madura antes de receber qualquer tipo de maquiagem, ela ser bem hidratada, porque só assim a maquiagem vai ficar bonita, a base ela não vai ficar craquelando, o corretivo, então é super importante hidratarmos bem a pele antes de começarmos qualquer maquiagem. Eu vou usar no meu rosto esse creme hidratante, que é da CeraVe. Você pode usar qualquer creme hidratante que você tenha na sua casa, mais adequado para sua pele. E vou aplicar em todo o rosto. Não se preocupe que a sua pele vai parecer oleosa, algo assim, porque é importante a hidratação. Mesmo as peles oleosas têm que ser hidratadas. Grande parte da falta de hidratação na pele é que faz a pele ser oleosa. Apliquei em todo o rosto, não podemos esquecer da área dos olhos. A área dos olhos eu vou usar esse creme, que é da Bioderma, para a área dos olhos. Também é importante porque essa parte a gente tem mais rugas, mais linhas de expressão e ela faz craquelar se a gente não hidratar. Vai ficar aquele aspecto ressecado. Então, hidrata bem. Vamos dar até uma massaginha aqui para levantar a sobrancelha. E olha como já faz diferença, só uma massagem. E a parte dos lábios também é super importante a gente hidratar. Vou usar esse da Quem Disse Berenice, ele chama Tchau Vinquinhos, mas é um hidratante labial. Aplico no lábio e enquanto eu vou fazendo a maquiagem, ele vai hidratando os lábios. Agora nós já vamos para a parte de primer. Vou usar esse da L'Oréal Blur Mágico, com efeito blur. Esse efeito blur ele dá aquela disfarçada nos poros e nas linhas de expressão. Vou aplicar um pouco dele, principalmente na zona T, essa zona onde a gente tem mais oleosidade na pele e, consequentemente, aumenta os poros. Pele prontinha para receber a maquiagem. Agora a gente já vai começar todo o processo de maquiagem. O importante é a escolha da base. Qual base escolher aqui para a pele madura? Que ela não seja uma base mate, com efeito mate, aquelas bases bem que ficam muito secas, né? Porque essa base mate, ela vai fazer a nossa pele ficar mais craquelada, vai enfatizar muito mais os nossos poros, as nossas linhas de expressão. Então, evitar as bases com efeito mate, que não são tão hidratantes. Dê preferência para as bases hidratantes. Eu vou usar essa base da L'Oréal True Match, é a cor C3, e vou aplicar na minha pele. Essa base ela é bem leve, ela é uma base com cobertura média e ela deixa um efeito bem hidratante no rosto. E vou aplicar em toda a pele. Vou espalhar com o pincel Kabuki. Esse pincel ele é da Macrylan, o número dele é W115. Ele é um pincel Kabuki de topo reto, as cerdas bem macias. Vou aplicando, dando batidinhas para absorver a pele no rosto. Não esquece de arrastar para o pescoço. É super importante a gente não deixar nenhuma divisão entre o rosto e o pescoço. Ele tem que fazer parte do mesmo bloco. E se você for usar uma blusa decotada, pode descer até o colo. Base aplicada, a gente já vai para a parte de corretivo. O corretivo ele é super importante, a escolha do corretivo é super importante na sua maquiagem para pele madura. Você também deve optar por corretivos que eles sejam leves, hidratantes. Evite os corretivos que sejam muito pesados e que deixam o rosto muito marcados. E a camada de corretivo que você deve aplicar também deve ser pequena. Quanto menos produto na pele madura, melhor, você vai ter um efeito muito melhor, vai ser um aspecto muito mais natural. Vou usar esse da Smashbox, a cor dele é Peach. E venho aplicando nessa região, aqui no cantinho dos olhos. E aqui no final, a gente faz uma levantadinha para dar um efeito lift no rosto. O corretivo mais claro, ele serve para iluminar. Se você tiver olheira, opte por cor do tom da sua pele, porque daí ele vai disfarçar as olheiras. Vou aplicar aqui no bigode chinês, que ele vai fazer também dar uma disfarçada. E venho usando com uma esponjinha, vou dando batidinhas e espalhando esse corretivo, sempre com batidinhas. Percebo que eu passei aqui nesse cantinho, aqui a gente tem um cantinho bem
mais fundo, com uma coloração mais arroxeada. Pele madura a gente vai perdendo volume, né, em alguns pontos, e isso vai enfatizando e fazendo parecer mais velho. Então quando você preenche esse cantinho, você vai trazer mais luminosidade, vai trazer para fora esse cantinho mais profundo e ele vai dar um aspecto muito mais jovial. Então eu venho dando batidinhas e já levo para a pálpebra também, que já vai funcionar como um primer para nossa sombra. Aqui no cantinho. Outra dica super importante que eu gosto de fazer, com os dedos a gente vem só dando apertõezinhos e derretendo esse produto e fazendo ele entrar e sair. Na realidade ele entra na pele e sai das linhas de expressão, porque normalmente a gente acumula produto nas linhas de expressão. Então quando a gente faz esses apertõezinhos, a gente tira isso. E com esse efeito a gente consegue reduzir as linhas de expressão, tirar aquele aspecto cansado do rosto, e veja que eu usei pouco produto. Na pele madura, menos é mais. Agora com zoom na câmera você consegue ver que eu tirei todas, não deixei nada acumulando nas linhas. E como dá um aspecto bem melhor. E como aqui nesse cantinho, a gente passando o corretivo nele, como ele já traz o rosto para fora, não fica aquele aspecto de olheiras, aquele aspecto de cansado. O importante agora, logo em seguida, é já selar essa parte dos olhos, para evitar que vá acumulando mais produtos nas linhas. Então quando a gente sela com pó, ele vai fazer com que não entre mais nas linhas e fique certinha a maquiagem durante o dia todo. Eu vou usar um pó, esse pó é translúcido, um pó solto da Laura Mercier. É super importante a escolha do pó também. O pó ele tem que ser um pó solto e translúcido. Evite pó compacto. O pó compacto ele vai deixar a sua pele pesada, ele vai deixar a sua pele com um aspecto muito ressecado. Então pele madura com pó compacto não combinam. Vou usar um pincel. Aqui nessa área dos olhos eu gosto de usar um pincel menor. Então esse daqui é um pincel para pó que você pode usar tanto a parte maior no rosto, quanto a parte menor nos lugares menores, perto da área dos olhos. Vou pegar com a parte menor, tiro o excesso do produto, é bem pouco produto. Venho aqui dando os apertõezinhos, porque quando a gente sorri, é provável que a gente coloque o produto de novo nas linhas, então é sempre bom, antes de passar o pó, a gente dar esse apertãozinho. E passo o pó. Veja que estou passando bem pouco pó. E aí vou aproveitar e vou selar todo o rosto. Com pouco pó, nada muito. E aí com a parte maior eu só venho dando varridinhas e tirando o excesso. A gente pode sim selar com pó, usar o pó, desde que ele seja um pó bem fino e translúcido. Prontinha essa parte dos olhos, de selar, corretivo, tá tudo prontinha. Quando eu selo com pó, eu disfarço mais ainda as nossas linhas. Ele fica com um aspecto muito melhor. Então agora eu já vou para a parte de contorno. O contorno eu vou usar esse da Bruna Tavares. A cor dele é taupe. Ele é um contorno marrom com uma cor mais fria, que é um tom puxado mais para o cinza. O pincel que eu vou usar esse é da Macrylan, é um pincel chanfrado, que ele é ideal para contorno e para blush. Você pode usar o mesmo pincel para as duas coisas. O número dele é WB200-02. Pego o pó, passando um pouco, dando batidinhas, tiro o excesso do produto e o contorno a gente aplica dessa parte da orelha até o centro do rosto. E daqui para cima, não para baixo. Outro lado. Na testa, se você tiver testa grande, você pode aplicar. Se não, você pula essa parte. E aonde a gente quer esconder, nessas papadinhas, a gente também pode passar o contorno. Então é importante a gente passar o contorno, porque a gente vai ter novamente as sombras que a gente tirou. E aí a gente fica com o rosto mais harmônico. E também o contorno ele serve para esconder o que a gente não gosta do nosso rosto. Então a gente pode fazer várias coisas com o contorno. Quando eu passo aqui, eu escondo as papadinhas. Quando eu passo na testa, eu reduzo o tamanho da testa. E aqui a gente afina as bochechas. Passado o contorno, a gente vai para a parte de blush. Eu vou usar esse blush da Maybelline. A cor dele é pêssego. É um Maybelline Fit Me.
Vou usar com o mesmo pincel que eu usei para passar o contorno, só vou dar uma limpadinha nele num lenço de papel. Tiro o excesso do produto para não mudar a cor do blush e venho com o pincel dando batidinhas. A diferença é que eu vou virar o pincel ao contrário. No blush eu passo ele com a ponta maior para a boca. E também é dessa parte do meio dos olhos para cima. Se a gente passar dando sorrisinho e aplicar aqui, a gente vai puxar a nossa bochecha para baixo. E a gente quer levantar e ter um efeito lift no olhar, no rosto todo. E já passamos o blush, agora a gente vai para a parte de iluminador. O iluminador, se você gosta de brilho, você pode passá-lo. Se você não gosta, você pode pular essa parte. O iluminador que eu vou usar é esse da Fenty Beauty. Ele vem com 2 tons. Um mais brilhante, mais espelhado, e um outro menos, com menos partículas de brilho. Eu vou usar esse com mais partículas de brilho. O pincel que eu vou usar é da Macrylan, é um pincel de iluminador. Ele é um pouco maior do que o pincel de esfumar os olhos, ele é bem parecido, porém é maior. O número dele é A28. Venho, pego o produto na lateral e aplico logo em cima do blush. E aí a gente já cria esse efeito mais espelhado. Na pontinha do nariz, para dar uma arrebitada, e em cima do arco do cupido. E aí assim a gente já parte para a parte dos olhos. A parte de pele já está concluída. É sempre importante, a hora que a gente vai fazer os olhos, a gente já fazer a sobrancelha, porque ela é a nossa moldura do rosto, então preencher, corrigir a sobrancelha deixa o nosso olhar bem mais elevado, mais levantado e dá uma moldura para o nosso rosto. Então eu vou usar para preencher a minha sobrancelha esse lápis da Mary Kay. É um lápis para sobrancelha, retrátil. Ele é bem fininho. E vou fazer as marcações da sobrancelha. A gente sempre marca dessa forma. Cantinho do nariz, início dos olhos é onde você começa a marcar a sua sobrancelha. Meio da boca, canto do nariz, próximo dos olhos, no meio da pupila dos olhos, é aonde a gente vai fazer o nosso arco. Então, marco com pontinho. Meio da boca, canto do nariz, final dos olhos, é aonde a gente marca o final da sobrancelha. Exatamente aqui. Tendo as marcações, a gente vai usar um pincel de escova, vamos pentear a sobrancelha para cima e ver aonde a gente precisa preencher. E aí eu vou preenchendo desde a parte de baixo, vou até o final onde eu marquei a sobrancelha. E venho fazendo a mesma coisa na parte de cima. Aonde está a marcação do arco, eu desço. E aí eu vou fazendo com a mão bem leve os risquinhos, imitando os pelos no sentido da sobrancelha. E aí eu já tenho a sobrancelha desenhada. Volto novamente com a escovinha e vou esfumar esse lápis, penteando a sobrancelha para cima. E aí eu já tenho ela desenhada. Vou fazer do outro lado. Sempre importante, depois que você fizer os dois lados, é olhar se eles estão simétricos. Daí, se não tiver, corrige. Sempre compara um lado com o outro. Ninguém é simétrico, nós somos bem diferentes um lado do outro. Mas a maquiagem, ela te proporciona isso, essa correção, deixar você um pouco mais simétrica. Sobrancelha preenchida, a gente já vai para a sombra. Eu vou usar essa paleta da Quem Disse Berenice. É uma paleta que eu montei com sombras avulsas, aí eu escolho as cores que eu mais gosto. Para fazer a parte do côncavo, o ideal é que a gente use um pincel de esfumar maior. E para fazer o cantinho dos olhos, a gente use o pincel de esfumar menor. Esses dois são da Macrylan, WB800, o maior 01 e WB300, o menor 02. Vou começar com essa sombra marrom, essa do meio, com o pincel pego na pontinha
Tiro o excesso do produto e venho aqui. O importante na pálpebra madura, pálpebra mais caidinha, é a gente não fechar os olhos para passar sombra, é deixar ele aberto. Porque se a gente passa nessa região onde é o nosso côncavo mesmo, a hora que a gente abrir os olhos, ela vai sumir. Então o ideal é que a gente deixe ela aberta, o olho aberto, e a gente saiba onde cai a nossa pálpebra. Aonde cair a nossa pálpebra, a gente vai criar um côncavo aqui em cima, porque assim a gente consegue mostrar a sombra e também criar aquele efeito de não parecer essa pálpebra mais caída. Vou batendo no cantinho dos olhos para começar, e aí eu deixo o olho aberto e venho na parte de cima. Faço movimentos de vai e vem. Perceba que eu não venho até o final, só venho até mais ou menos a metade, um pouquinho mais da metade, e vou fazendo um movimento de vai e vem. Vou criando esse novo côncavo aqui. Aí sim você pode fechar e preencher a parte de baixo, mas antes deixa ele aberto. Mão bem levinha e movimentos de vai e vem. Posso pegar mais um pouquinho do produto no cantinho primeiro e venho criando novamente esse côncavo. Pode subir a sombra próximo da sobrancelha, porque a gente precisa mostrar essa sombra. Se a gente não subir muito, ela não vai aparecer e não vai ter o efeito que a gente quer. E olha só como a gente já tem essa parte da sombra, como já destaca e já aumenta essa parte do olhar, que a gente tem mais caidinha aqui, nessa região. E agora eu já vou fazer o cantinho dos olhos, vou usar esse pincel menor com essa cor marrom mais arroxeada. Tiro o excesso do produto e venho aqui no cantinho dos olhos, bem no cantinho, e vou dando batidinhas. Olha quando eu abro o olho, olha só essa divisão que faz aqui. E é aí que a gente tem a questão da pálpebra, que a gente precisa saber maquiar essa pálpebra caída. Aí sim, depois que eu passei, eu posso abrir e fechar esse cantinho, mas a princípio eu deixo esses olhos abertos e vou subindo. E aí eu subi, eu venho pra cá, no finalzinho, trazendo pra dentro como se fosse um V invertido. Aí eu tenho aqui um número 7 ou um V, como você preferir. E aí eu venho assim, olha, com esse pincel eu vou dando varreduras assim, ó, vou varrendo pra dentro. Puxo, coloco e varro. Isso é uma forma de esfumar que fica bem bacana nessa parte dos olhos, ele dá um esfumado bonito. A gente tem várias formas de esfumar, essa é uma delas, dando varridinhas. Então eu vou fazer aqui movimentos de vai e vem, e aqui eu vou varrer para dentro. E aí eu vou trazendo a sombra até ela ficar bem esfumada, e você não vê nenhuma marcação dela. A gente pode usar toda essa parte dos olhos aqui até o final da sobrancelha. A gente não precisa parar na pálpebra, nessa nossa pálpebra no final dos olhos, né? A gente pode usar todo esse campo aqui que a gente tem ainda para passar a sombra, que ele fica bonito. Então eu vou fazendo movimentos de vai e vem, circulares e de arrastões. Isso é o esfumar. Aqui eu já tenho a parte mais marcadinha no final dos olhos. E agora a gente vai com os dedos mesmo passar essa sombra cintilante aqui, mais clarinha. Pego com o dedo e venho dando batidinhas. E vou unificar até onde a gente está com a parte mais escura. Vou dando batidinhas em cima dela. A pálpebra móvel, que é essa daqui, a gente pode e deve passar uma sombra mais clara, mais cintilante, porque a gente tem ela mais escondida. E tudo que a gente traz de luz para os nossos olhos, ele reflete e ele aumenta. Então a gente pode usar a parte de sombra cintilante aqui. E aí eu já tenho os olhos, a parte de cima dos olhos prontas. Comparado com o outro, olha como eu dou uma levantada, como eu faço esse efeito lift aqui no olhar. A gente vai concluir todo esse aqui, agora eu vou na parte de baixo. Antes da parte de baixo, eu vou usar um lápis marrom, esse é da Mariana Saad. Eu vou passar na parte de cima da linha d'água dos olhos e vou passar na linha dos cílios aqui embaixo, não na linha d'água, na linha dos cílios, até um pouco mais da metade.
Agora um truque legal. Para a gente não ter aquele efeito panda, que é aquele lápis que derrete durante o dia, que a gente fica com aquele lápis todo acumulado aqui embaixo, o ideal é a gente selar ele com uma sombra. E para isso eu vou usar um pincel lápis. O pincel lápis é esse, que ele é bem pequeno, ele tem o formato mesmo de uma ponta de lápis. Esse é da Ana Paula Marçal, número 01. Ele é bem pequenininho. E esse pincel é ótimo para dar esse acabamento aqui embaixo e fazer essa parte da sombra e na parte de baixo aqui, esse esfumado da sombra. Então eu vou usar essa sombra marrom aqui. Pego um pouco do produto, tiro o excesso e aí eu venho aqui na parte de baixo esfumando desde o comecinho dos olhos e vou selando esse lápis. Pego mais um pouquinho da sombra e vou fazendo esse esfumado aqui embaixo. Aqui ó, eu posso subir um pouquinho com o pincel, dou uma puxadinha no lápis, que daí ele já dá esse efeito mais gateadinho aqui também. E aí eu tenho o olho completo, com a parte de baixo também esfumadinha. E sem o risco de descer essa sombra, escorrer e ficar aquele efeito panda durante o dia. Essa maquiagem ela vai ficar desse jeito o dia todo. Agora, para concluir, a gente usa um Curvex para dar uma alongada e uma curvada nesses cílios, que fica mais fácil e os cílios ficam mais alongadinhos também quando a gente passa a máscara. E já vai para a máscara de cílios. Aqui você tem duas opções, só concluir com a máscara de cílios ou colocar um cílios postiço, ou inteiro ou a metadinha, que também dá um efeito super bonito nos olhos. Eu vou concluir o meu com metade dos cílios postiço, mas antes eu vou passar uma camada de máscara. Faço um movimento de zigue-zague e puxo para cima. Aqui no cantinho, dou uma puxada para fora, que isso faz aquele efeito mais lift também. Se você optar por fazer só a máscara de cílios, você passa 2 a 3 camadas, que vai ficar super bonito. E aqui embaixo, ou eu posso passar assim, da mesma forma, ou eu venho com um cantinho, com a pontinha do pincel e vou passando. E aí, se você quer só a máscara de cílios, você já está concluído os olhos. Se você quer pôr os cílios postiço, a gente já vai fazer isso agora. Eu vou usar esses cílios que é da Kiss New York. Esse é o de baixo, é o Natural 02. Eu cortei ele pela metade. Cortei exatamente na metade. Eu uso a metade menor, não a metade maior. A metade maior eu desprezo, porque se a gente colocar a metade maior, a gente vai dar muita diferença entre os nossos cílios e os cílios postiços. Então, se a gente coloca a metade menor, a gente dá uma sensação de mais igualdade passando dos nossos cílios para os cílios postiços. Você tem duas opções, ou você passa a cola nos cílios, ou você pode usar essa canetinha, que é uma caneta de cola, que você passa como um delineador nos olhos. Essa chama-se Easy Pen, é da Kiss New York também. Aí eu venho aqui, tiro um pouco os cílios, para não passar cola em cima dele, e só aplico do final até a metade dos olhos. Com uma pinça, eu pego os cílios no meio e marco o final dos olhos, coloco ele aqui no cantinho, no meio dos cílios e aplico o finalzinho. E aí eu já tenho os cílios colocados. Perceba que, olha só, como eu tenho uma divisão entre os cílios e outro. Aqui o que a gente faz? A gente coloca mais máscaras de cílios, que daí dá uma alongada e você não percebe a mudança de um cílios para o outro. E olha como dá um efeito super bonito nos cílios, esse efeito lift, esse efeito de gatinho, mas puxando o nosso olhar para cima. Que tudo que a gente quer na pele madura é puxar o nosso rosto para cima. A gente tem o rosto que está a gravidade já puxando tudo para baixo, a gente quer puxar para cima. Então, vamos usar as técnicas da maquiagem para ajudar a gente a fazer isso. E aqui eu venho com o cantinho, só com a ponta do pincel, que fica mais fácil, e vou alongando os nossos cílios naturais. Olha como já muda, como a gente já tem um efeito muito mais natural. Aqui eu vou unir os nossos cílios naturais com o postiço. Só vou passar na parte de baixo dos cílios. E aí a gente já tem aqui pronto. Olha a diferença de um olho para o outro. Como a maquiagem dá uma levantada, como melhora nosso olhar, nosso rosto, puxa tudo para cima realmente.
Agora eu vou fazer outro olho e já volto rapidinho. Prontinho, olhos prontos. Agora a gente já vai para a parte dos lábios. Vou usar esse lápis da Mariana Saad, a cor dele é Soul Matte, é um tom mais rosado. E vou passar ele em toda a volta dos lábios. É importante a gente passar um lápis porque a gente tem esses códigos de barras. E isso aqui, que se a gente não passa, se for um batom cremoso, ele vai subir e vai ficar marcando todos essas ruguinhas que a gente tem aqui ao redor da boca. O lápis, ele evita que isso aconteça. Então, vou só contornar os lábios. Veja que eu passei só aonde tem esse finalzinho dos lábios para a gente já passar o batom. Agora eu vou usar esse batom, que é um batom líquido, ele é um batom mate da Tracta, a cor dele é rosa chá. E a maquiagem está pronta, fácil, simples, rápida. E olha como a gente valoriza o nosso rosto, o nosso olhar, levando tudo para cima.